rapaziada, Pedrão Fute aqui para falar sobre o sorteio das oitavas de final da Champions League. Isso mesmo, tivemos aí o sorteio que aconteceu nessa sexta-feira, definindo os 8 confrontos que acontecerão no dia 4 e 5, semana de carnaval, tá? Terça e quarta-feira de cinzas, e depois no dia 11 e 12, os jogos de volta. Vou passar rapidamente por cada jogo aqui e dar o meu palpite sobre o favorito, enfim. A gente sabe que geralmente eu erro, mas eu quero dar aqui minha visão. E como a gente não vai ter, como antigamente, aquele tempo entre os jogos, né, até chegar o jogo, dá para fazer uma análise bem legal, porque são basicamente 15 dias até os jogos de ida. Então é basicamente o que os times realmente estão jogando, estão performando neste momento. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque os vídeos aqui estão a todo vapor. Começando com o grande confronto, talvez, dessas oitavas, pelo menos em futebol, porque PSG e Liverpool se enfrentam. O jogo de volta será em Anfield, na Inglaterra, ou seja, o melhor time enfrenta o PSG. O Liverpool é o melhor time do mundo atualmente, apesar de algumas oscilações na Premier League, o que é completamente normal, mas é mais time do que o PSG. O PSG ele é um grande time há pouco tempo. É verdade que em 2025 a gente tem um PSG muito forte, um PSG muito interessante, que se transformou em uma equipe muito legal de se ver, no fim das contas, né? Mais do que aquele PSG de antes, o Luiz Henrique conseguiu transformar esse time em uma equipe, mas o Liverpool ainda é muito forte. Se eu tiver que definir um favorito, eu vou no Liverpool, por óbvio. Acho que é melhor há mais tempo, é mais seguro, é mais entrosado, define o jogo em casa, mas vai ser um jogo de muita trocação, tá? Eu acredito que nas duas partidas o Liverpool gosta de jogos mais acelerados e esse PSG também. Então, apesar de acreditar o Liverpool como favorito aqui, eu acho que vai ser um jogo, um confronto no geral de muitos gols, sabe? 3-2 aqui, 2-2 lá, não sei, mas o PSG tem condições de passar. Eu colocaria aí uns 60-40 para o Liverpool, mas eu ainda acho o time inglês mais favorito. Bruges e Aston Villa. Cara, o Bruges eliminou a Atalanta, simplesmente, tá? Mas eu acho ainda que aquele pênalti no jogo de ida condicionou um pouco a partida. A Atalanta é melhor do que aparentou nessa eliminatória, apesar de ter sido eliminado. O Bruges é um time que surpreende, mas o Aston Villa eu acho que está em outro patamar, em outro nível de enfrentamento, um time mais seguro, tem um técnico muito experiente, que é o Unai Emery, então assim, o Aston Villa ainda decide em casa, no Villa Park, o jogo de volta, então coloco o Aston Villa como favorito aqui, acho que tem poucas chances do Bruges surpreender. Real Madrid e Atlético, cara, que confronto, hein? Eu acho que só o Mbappé queria esse confronto, né? Como ele disse na entrevista pós-jogo, depois da partida contra o City. Real Madrid e Atlético tem empatado demais nos últimos jogos. Se eu não me engano, dos últimos 6 confrontos, são 2 vitórias do Atlético de Madrid, 1 vitória do Real e 3 empates. No confronto direto entre Carlo Ancelotti e Simeone, são 8 vitórias para o Ancelotti, 8 empates e 8 vitórias para o Simeone. Então, assim, é um confronto bem equilibrado. Nessa temporada, são 2 empates, porque o Real Madrid eles empatam no primeiro turno de La Liga, 1-1, e empatam no segundo turno também, 1-1. Eu fiz o jogo na Esportes Total, comentando na Esportes Total o jogo do segundo turno. O Real Madrid foi bem melhor. Se o Atlético de Madrid jogar contra o Real dessa forma mais defensiva, como tem jogado nos últimos jogos, eu acho que o Real acaba se classificando, tá? O jogo é decidido no Metropolitano, mas como é clássico, mesmo se fosse no Santiago Bernabéu, eu acho que influencia pouco esse mando de campo nesse confronto. Mas colocaria aqui 55 para o Real Madrid, 45 para o Atlético, por ser Champions, e só isso. Acho que é um confronto muito equilibrado, mas o Atlético de Madrid precisa ter coragem para jogar. Se jogar como fez no último jogo de La Liga, e se amedrontando e recuando as suas linhas, e é mais importante não tomar gol do que fazer, eu acho que vai acabar levando o jogo para o lugar que o Real Madrid gosta muito, de insistência. Um jogo gigantesco, que assim, ruim para os dois lados, né?
Acho que os dois times preferiam pegar os alemães, que eu vou falar daqui a pouco. Mas aqui, acho que Real Madrid é favorito. PSV e Arsenal. Cara, o Arsenal é um muito bom time, tá? Muito melhor do que o PSV. O PSV eliminou a Juventus, é verdade. Um 3-1 ali, né? Conseguiu eliminar a Juventus, virando o jogo de ida, jogando dentro de casa. Vai definir fora. Acho que tem uma diferença muito grande entre as equipes. O Arteta conseguiu organizar esse Arsenal de uma maneira muito mais concisa. É verdade que na Champions League não tem essa força, mas o PSV também não. Apesar de já ter sido campeão, enfim. Arsenal favorito. Decide no Emirates, né? Decide na Inglaterra. Acho que é mais time, mais encorpado, um nível de enfrentamento, repito, maior do que o PSV. Acho que isso faz diferença quando você pega times de ligas mais frágeis, no geral. É o caso do PSV na Holanda. E acho que o Arsenal se classifica aqui, não vou dizer que eu com tranquilidade, mas só para trazer um nível de comparação para vocês, o Arsenal é bem mais time do que a Juventus, tá? Então, esse é o nível. Acho que o Arsenal se classifica com alguma tranquilidade, não de forma completa tranquila, mas por decidir em casa, acho que consegue ali um empate, uma vitória na Holanda e chega com alguma tranquilidade no Emirates Stadium, Arsenal favorito. Feyenoord e Inter de Milão. Cara, sinceramente, para mim o confronto mais desproporcional aqui, para ser sincero. Eu ia falar isso sobre Aston Villa e Bruges, mas não. É Feyenoord e Inter. O Feyenoord é um time fraco, que perdeu muitas peças, que trocou de treinador, que não vem bem, eliminou o Milan, mais por um problema do Milan do que por uma grande partida do Feyenoord. Então, assim, se o Theo Hernandes não tivesse sido expulso, tenho poucas dúvidas que o Feyenoord teria sido eliminado contra o Inter de Milão muito estável, muito bem, que deve assumir a liderança do campeonato italiano em breve. Então, assim, times muito distantes em nível de enfrentamento. Para mim aqui a Inter se classifica com alguma sobra e ainda decide no San Siro. Então, aqui para mim é o confronto mais desproporcional dessas oitavas de final. Dortmund e Lille. Eu acho que o Lille passa. Cara, o Dortmund, assim, o jogo de vence um Sporting completamente frágil lá em Portugal, a volta dentro de casa é um jogo chatíssimo, um Dortmund que não produz muita coisa, o Nico Kovac ainda está estruturando esse time, muito mal no campeonato alemão, o Lille é um time que na fase de Liga da Champions incomodou bastante, conseguiu se classificar ali entre os 8, é verdade que no campeonato francês não tá voando, mas eu acho mais time, mais corajoso do que o Dortmund, tá? Ainda decide na França. Eu tenho zero confiança nesse Dortmund, zero. Mas ainda é o Dortmund, ainda é a Champions League. Acho que esse confronto aqui está equilibrado. Mas por bola, só pela bola, eu confio no Lille aqui, tá? E para terminar, Benfica e Barcelona. Um repeteco do jogo da fase de Liga, que teve muita polêmica, que teve muito gol, que o Benfica saiu com sentimento de injustiça. Cara, assim, são dois times muito propositivos. A gente viu o Benfica contra o Mônaco agora, a chuva de gols que foi no jogo de ida e jogo da volta. No próprio confronto entre as duas equipes na fase de liga, são dois times muito propositivos, que vão muito para frente, que gostam de jogos com a temperatura lá em cima. Só que no critério de desempate, que é qual time é melhor, acho que o Barcelona vence. Continuo achando que vai ser um jogo de muitos gols, mas acho que o Barcelona vai fazer mais gols e vai se classificar, decide em casa. Beleza que o Montjuic não é uma fortaleza para o Barcelona, mas no confronto aqui de times que partem muito para cima, acho que o Benfica vai sofrer mais com o ataque do Barcelona do que o contrário. Então aqui para mim passa Barcelona. Acho que não vamos ter muitas surpresas nessas oitavas, tá? Eu fui aqui... pulei Leverkusen Bayern, perdão, olha só. Ia falar só de 7 confrontos. Leverkusen, tá? O Bayern de Munique vem bem mal em desempenho, é o líder da Bundesliga, mas vencendo a maioria dos times mais frágeis da Bundesliga. Eu fiz Leverkusen e Bayern de Munique no último fim de semana e foi assim um 0-0 que o Bayern de Munique teve que fazer festa, porque não deu um chute a gol. O Leverkusen é um time muito mais estruturado nesse momento, joga muito melhor. Claro, você pode dizer, peso da camisa, o Bayern na Champions. O Bayern quase foi para disputar pênaltis com o Celtic. Lembremos, agora. Então, cara, eu venho fazendo jogos do Bayern ultimamente e muito abaixo. Em desempenho, em psicológico.
Para mim aqui o Leverkusen se classifica, apesar da decisão na Allianz Arena, tá? Sendo bem sincero para vocês. Talvez aqui seja o palpite que eu mais fugi do óbvio, né? Mas no geral, é isso. Para fugir aqui do óbvio, eu acho que talvez o PSG eu acho que pode passar do Liverpool, tá? Acho o Liverpool favorito, mas acho que o PSG pode passar. E é isso. Atlético e Real. Me surpreenderia o Real sair, mas eu acho possível o Atlético passar, apesar do Real ser favorito. Leverkusen Bayern. Bayern pode passar? Pode, mas o que diz respeito a futebol hoje, eu ficaria surpreso. Eu ficaria mais surpreso com o Bayern de Munique passando do Leverkusen do que com o PSG passando do Liverpool, por exemplo. E é isso, meu povo. Espero que tenham gostado aí das análises. Oitavas de final pegando fogo. Vão começar no carnaval. Isso, né? Faz parte do trabalho. Espero que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se concordam, se discordam dos meus palpites, das minhas análises. Quero saber a opinião de vocês. É isso, fui. Tchau.